Gente, vamos lá. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais. E eu vou interromper, a série de mensagens do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Semana que vem eu volto. E hoje eu quero falar, não para os pais, mas eu quero falar sobre algo que tem a ver com os pais. Usar um pai que me abençoa muito na Bíblia, para que também possa abençoar a sua vida, falar ao seu coração sobre a realidade desse pai. E o que esse pai traz para a gente de ensinamentos. A gente talvez olha para nossas vidas e nem todo mundo, infelizmente, teve um pai bom. Nós somos falhos, pecadores. Talvez você vai falar assim: pastor, eu nem conheci meu pai. Fui criado pela minha mãe, pela minha avó, por um tio. Mas muito bem falado aqui pelo Leandro, a Bíblia diz o quê? Pode até a sua mãe, seu pai, abandonar você, mas Deus nunca vai te abandonar. A principal figura de um pai para a gente é quem? Deus. E a gente, conhecendo a história do mundo, da vida humana, conhecendo a história das pessoas, a gente deve concluir que se você teve um pai ruim, na verdade nós precisamos orar por ele. Ele talvez teve um pai ruim também. Ele talvez aprendeu só coisas ruins e passou aquilo que aprendeu. Talvez ele foi limitado, foi incapaz de passar algo adiante e você sofreu. Mas nós precisamos refletir o seguinte: se você teve uma má experiência com seu pai, o mínimo que nós precisamos fazer é falar o seguinte: o meu filho não vai sofrer isso, eu vou ser um bom pai, eu vou ser uma boa mãe, eu vou ter uma boa família, e vou orar pelo meu pai, vou orar pelos meus pais, por aqueles que talvez não conseguiram fazer por mim algo de bom, porque a pior coisa que você tem a fazer é guardar um rancor, um sentimento ruim, sabe? Poxa, toda vez que fala a palavra pai, isso dói em mim. Não, libera isso, perdoa, tira isso da sua vida. Isso não agrega, não faz você se sentir bem, ainda causa danos seríssimos para você. Mas você que tem seu pai vivo, você que teve aí um bom pai, você que tem um pai presente, hoje é um dia bom para você chegar para o seu pai e agradecer a ele. Talvez ele está à distância, está em outro estado, outro país, está longe, você não vai conseguir encontrar com ele, mas faz uma ligação, uma chamada de vídeo, fala: pai, quero agradecer ao senhor é uma bênção na minha vida. Só que você não pode fazer isso só hoje. Recentemente eu conversando com uma pessoa, a gente falou sobre isso. Olha, como é importante, a gente valorizar os nossos pais. Você tem aí 30, 40, 50 anos, tem pai e mãe vivos? Poxa, que bênção. Faz um exercício aí, bota na tua agenda. Toda semana eu tenho que mandar uma mensagenzinha, fazer uma ligação, visitar e dizer para os meus pais: vocês são importantes para mim. Obrigado pela vida que vocês me deram. Obrigado por eu estar aqui vivo, porque vocês me geraram. Aproveite seu pai e sua mãe. Aproveite quem eles são para você, para que você possa valorizar e honrar, A Bíblia não fala para a gente honrar nossos pais? E um dos significados, um dos objetivos desse mandamento é honrá-lo principalmente na velhice. Fazer com que os seus pais, até a velhice, até Deus buscá-los, você esteja cuidando e zelando por eles. Faça isso. Abrace seu pai, aproveite para externar agora aquilo que você vê de importante nele, E eu quero falar hoje sobre um pai, como eu falei, que foi um exemplo para mim, é um exemplo para mim, e as atitudes desse pai, podem me ajudar muito como pai, mas como pessoa. Não só para os pais, não só para os homens, mas eu quero falar de alguém que tem muito a nos ensinar. Eu quero falar sobre José. José, o pai de Jesus. José, o pai de Jesus, na minha opinião, exerceu um dos maiores
ou um dos mais importantes ministérios da história. José foi pai de Deus. Olha isso, que interessante. Foi pai de Jesus. José criou Jesus, e a história judaica, a cultura judaica diz o quê? Que o menino, quando ele desmamava, quem tinha a responsabilidade de educar, de criar, de ensinar ali a cultura, a Bíblia da época, a Torá, era quem? Era o pai. Por isso é que Jesus foi o quê? Carpinteiro, ofício do pai. Então José foi alguém de suma importância. Aos 12 anos, Jesus estava onde? No templo, discutindo com os mestres da lei. José fez um bom trabalho. José ensinou direitinho para Jesus. Porque Jesus teve uma infância, foi criança. Jesus deve ter feito uma criação também. Jesus deve ter, sabe, não vou tomar banho agora não. Vai escovar o dente. É uma criança. Isso não é pecado, não. Jesus precisou de ensinamento, de doutrina, de limite. José fez isso. José foi um ótimo pai, com as suas falhas. Mas interessante que quando você olha para a história de José, você não vai ver a Bíblia relatando uma palavra de José. Na Bíblia não tem José falando assim, oi, ok, não tem uma fala de José. Talvez ele era mudo. Mas sabe o que isso mais fala comigo? É que realmente as atitudes de José, a presença, as ações de José ajudaram para que Jesus crescesse, fosse o homem que foi, e impactasse o mundo como ele impactou. José foi um pai exemplar. E eu quero falar sobre essas atitudes de José. Eu quero falar sobre algumas questões na vida de José, que servem de exemplo para mim, para você, para todos nós, e que nós precisamos observar. É interessante que na vida de José estava noivo, e uma notícia ruim chega. E essa notícia ruim foi qual? Ó, um negócio, José, tua mulher está grávida. Como assim? Minha mulher é grávida? É, a mulher está grávida. Mas nós somos noivos, nós não temos relação sexual. É, mas ela está grávida. E essa notícia ruim abala toda a estrutura e sonhos de José. Não abalaria a sua? Imagina você, noivo, noiva, sonhando, comprando, pagando a prestação da casa de festa, pagando a prestação do apartamento, caramba, escolhendo o bolo, né, Sandrão? Gostou dessa parte aí, né, Sandrão? Escolher o bolo, né? Provar 8 tipos de bolo. Isso é coisa de mulher mesmo, né? Pelo amor de Deus. Eu nem lembro qual o sabor do bolo do meu casamento. Mas vamos lá, aquele sonho, ó, sua noiva está grávida. Abalou as estruturas. Só que José lidou com essa situação de uma forma formidável. E essa forma com que ele lidou, e posterior também às suas decisões, nos ensinam muitas coisas. Por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 1. Mateus 1, a partir do versículo 18. Vamos ler essa parte importantíssima e interessante da vida de Jesus, mas nesse momento aqui, com o protagonista José. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. E a Bíblia diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta:
a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Que Deus abençoe sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, os pais, homem, né, o homem, ele carrega uma responsabilidade muito importante, assim como a mulher. Mas o pai, a Bíblia nos orienta o quê? Que ele é o sacerdote do lar. Ele é o responsável pela visão da casa. Ele é o responsável pelas decisões mais importantes. Nós vamos ou não vamos? Esse é o caminho ou não é? Nós seguimos essa orientação ou não? Ele é o responsável por isso. A mulher não contribui? Claro, contribui demais, ela anda ao lado. Mas a responsabilidade do sucesso, do fracasso da família está nos pais, está no homem. O pastor Josué Gonçalves ele diz o seguinte, olha, analisa, se uma família vai mal, quase 100% das vezes o homem está mal. Se uma família não vai bem, quase 100% das vezes você pode ver, o homem não está bem. A responsabilidade do trabalho do pai é tremenda. A mulher fica onde? Perceba a estabilidade emocional da casa. Se a mulher não está bem, as emoções da casa não estão bem. Se a mulher está bem, o que a Bíblia diz? Que a mulher sabe, ela edifica a casa, então a casa vai ganhando forma, vai tendo ali aquela decoração. Ambos têm papéis muito importantes, mas o pai, ele é o responsável pela visão da casa. José, ele não estava ainda casado, mas já tinha uma visão para sua família. Por quê? Havia 3 etapas em um casamento judeu. Primeiro, as famílias concordavam com a união. Então, os pais de um dos filhos se reuniam com outros pais da outra filha. Ó, meu filho se interessou pela sua filha, a gente quer unir as famílias. Vamos fazer essa união? Vamos. Então, as famílias concordavam com aquela união. Geralmente acontecia num jantar, num encontro, à mesa, e ali era selado um compromisso. Então, nós vamos nos unir, nós vamos unir as famílias. Segundo, era feito um anúncio público. Casamento, um ato público. Um noivado, sendo que o relacionamento só poderia ser rompido em caso de morte ou carta de divórcio, no noivado. Olha como era tão sério esse negócio. Publicamente as famílias chegavam assim, olha, meu filho estará se unindo com a filha da outra família. A partir de agora eles têm um compromisso firmado entre as famílias e publicamente afirmado. Então, José e Maria estavam nesse estágio. E qual era o terceiro? O casamento. Enfim, era consumado e os dois começavam a viver juntos. José estava no segundo estágio com Maria. Publicamente já eram noivos, todo mundo já sabia, ó, aquela ali é a noiva de José, é o noivo da Maria. Daqui a 2, 3 meses vão se unir, mas eles já têm um compromisso, já estão prometidos publicamente. Ou seja, para quebrar essa união, só em caso de morte. Ou uma carta de divórcio. Mas não estavam nem casados ainda, mas tinham um compromisso. Para quebrar, tem que ter uma oficialização. Daí, deixa eu fazer um parênteses para você, aqui com você. Gente, olha como a Bíblia trata o casamento com uma importância tão grande. A Bíblia não trata o casamento assim, legal, né? Eu conheci minha esposa, olhei para ela, gostei, né? Pô, bonita, tem um bom papo, vamos morar junto. Isso não é casamento para a Bíblia. Infelizmente, se você está vivendo uma união que não tem uma oficialização pública, você não está casado. Pastor, mas eu já tenho 20 anos com uma pessoa, tenho filhos e tudo. Você tem uma família, com certeza. Mas diante de Deus, precisa de uma oficialização aí. Você precisa acertar essas coisas. Sabe por quê? Porque quem diz o que é casamento é Deus.
mas quem casa é o Estado. Quem casa é o Estado. Você, quando compra um apartamento, se eu quiser vender um apartamento para você, eu tenho um apartamento, aí eu chego aqui para o Rodrigo, não, está vendido, toma a chave, é teu. A gente come uma pizza juntos aí, celebramos, é teu. É dele mesmo? Não, ele tem que assinar uma escritura, poxa. Ele tem que assinar lá um documento, registrar em cartório, agora é dele. Você compra um carro, dei as chaves aqui, Venâncio, meu carro zerinho é teu. Pô, legal, vou sair rodando por aí. Não é dele, não. Recebe uma multa, se envolve com algum acidente, quem responde? Eu entro na jogada, o carro é meu, pô. Por quê? Só passa a ser dele quando ele assina um documento. Quer dizer, coisas materiais que perecem, a gente tem esse entendimento, aí o nosso casamento, que é a coisa mais importante hoje que a gente tem, nossa família, você não tem esse entendimento? Está errado. Você tem que oficializar isso. E deixa eu te falar um negócio, união estável não é casamento, me desculpa se você tem. Eu posso conversar com você e te dar todas as razões do mundo. Primeiro, se você tem uma união estável, você vai checar lá o teu registro civil. Se você era solteiro antes, você continua solteiro pelo Estado. Se você era viúvo, você continua viúvo. Se você era divorciado, continua divorciado. O Estado não reconhece a sua mudança de status social. Ele só reconhece que você tem um acordo econômico. Então, se o Estado não te reconhece como casado, a igreja não pode reconhecer também. Volto a dizer, não vai ficar chateado com o seu pastor. Ah, pastor, mas eu tenho uma família. Tem mesmo, linda, bonita. Amo você. Mas eu preciso te instruir. A Bíblia, ela é muito clara. Tem que oficializar, irmãos. Tem que casar. O mais difícil você está fazendo já é viver junto. Assinar um documento no cartório, o que te impede? Oficializa esse casamento. Honra a tua esposa, honra o teu esposo. Para que vocês fiquem de acordo com o que a Bíblia ensina. Você vai ver, durante toda a Bíblia, o casamento era muito sério. O casal, quando eles se uniam, eles tinham uma festa, às vezes durava 7 dias de festa, publicamente anunciando, ei, agora nós somos uma família, está oficializado. Não tinha cartório na época, mas agora tem. Agora nós precisamos, nós casamos, está aqui, sou esposa de fulano de tal, esposo de fulano de tal. Aí decide se quer pegar o nome dele ou não quer, aí é contigo. Mas você tem um compromisso público oficializado de casamento. Espero que você receba essa palavra com muito carinho, porque se você não está casado oficialmente, sabe qual é o principal prejuízo? Você abre portas espirituais que podem estar machucando a sua vida conjugal, e Deus não quer isso para você. José e Maria estavam noivos, nessa segunda etapa aqui, e aí, pela cultura, José, então, acha Maria grávida. O que ele poderia fazer? Carta de divórcio, na hora. Envergonhar Maria. Só que, pela lei, sabe o que queria acontecer com Maria? Poderia acontecer? Ela poderia ser apedrejada. Por quê? Ela tinha um compromisso com José. Humanamente falando, a mulher parece grávida, não é do noivo, traiu o noivo. Adultério. Qual era a sentença para esse crime? Apedrejamento. No mínimo, ela ficaria envergonhada na sociedade, ia ter que se mudar, ia ficar manchada, marcada. Hoje, não existe um preconceito, e amo uma mãe solteira, um pai solteiro, não é nesse quesito, não é nessa questão que eu quero entrar, mas naquela época, isso é uma vergonha. Seria uma tragédia, um desastre para a vida da Maria e para a sua família. José poderia chegar e falar o seguinte, acabou então para você, Maria, tem o direito, se vira, já que você ficou grávida, então eu vou pegar uma outra noiva. Que negócio é esse? Só que José, ele começou a tomar algumas atitudes aqui que me impactam muito. Ele começou a tomar algumas atitudes muito de um homem de amor, altruístas, abnegados. José começou a gerenciar as coisas de uma forma que nos ensina a gerenciarmos as nossas famílias, as situações do nosso trabalho,
nossas amizades, conflitos, nossas buscas pelos sonhos. Nós temos muitos desafios na vida. Todo dia talvez você resolve problema. Todo dia alguma coisa que você precisa decidir, tomar uma atitude, impacta você, impacta a sua família, impacta pessoas no trabalho, impactam pessoas em outros locais. Assim como essa situação de José. Se ele tomasse uma atitude, deixando Maria sendo envergonhada, ele ia impactar a vida de uma família, de uma mulher, de um filho. Ele ia impactar a vida dele também. Porque ia ficar manchado, e a gente sabe da história, ia deixar de fazer parte de algo que mudou a história. Por isso eu quero falar com você sobre algumas coisas que aprendemos aqui com José, para tratarmos as coisas do dia a dia em nossas vidas. Primeiro, eu e você precisamos nos atentar que em nossas vidas, nem sempre as opções que são apresentadas serão as únicas possíveis. Nos versículos 19 e 20, nós lemos o seguinte: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Talvez José, ele quando recebeu a notícia, na cabeça dele veio assim: só tem duas opções. Ou eu entrego Maria para a sociedade, envergonho, e ela que arque com as consequências, já que ela que ficou grávida. Ou eu, que foi a decisão que ele tomou, vou fazer o seguinte: vou assumir a culpa. Vou sumir secretamente, acabar com o casamento, e a culpa vai ficar sobre mim. Porque essa foi a ideia de José. Eu falei o seguinte: eu vou anular esse casamento e vou embora. Porque as pessoas vão pensar o quê? Coitada da Maria, José a engravidou e ainda fugiu. Uma atitude de homem, né? Uma atitude de homem amoroso, porque José amava demais Maria. José, olha só a atitude de José. Ele pensou assim: eu fui traído, mas eu amo demais essa mulher. Se eu for pelo que a lei diz, ela morre. Eu não quero isso para ela, não. Vou fazer o seguinte: eu tenho mais condições, eu vou embora. Deixa ela viver a vida dela. Eu vou arrumar outra mulher, outra família. Eu vou construir minha família longe, para que ela continue com vida. Irmãos, que atitude abnegada, que atitude de homem de valor, um homem que ama a mulher, que atitude de um homem diferenciado. Ele só viu essas duas opções, mas o que a Bíblia diz? O anjo chegou para ele e falou assim: rapaz, deixa eu te falar, tem uma terceira opção aí. Qual é? Casa com ela, assume essa criança, né? Ah, mas não é minha. Ah, rapaz, mas isso aí a criança é do Espírito Santo, rapaz. O pai é bom, rapaz. O pai vai bancar esse negócio. Entendeu? Nem teve relação sexual, não. Ela é virgem, rapaz. Fica tranquilo. Ele não pensou nessa terceira opção, ele não sabia. Ele não tinha condições humanas de entender assim: eu posso ficar com ela. Como, numa situação como a dele, ele ia pensar nisso? Uma vergonha ficar com uma mulher que o traiu, o filho de outro homem. Não pode. Mas o Espírito Santo chega para ele e fala assim: tem uma terceira opção, case-se com ela. Irmãos, quantas vezes isso acontece em nossas vidas? Você se vê de frente a um problema, uma situação, você pensa em uma, duas, três situações, todas ruins, até você conversar com alguém, até você ler a Bíblia, até você orar, raciocinar, deixar o Espírito Santo te orientar, e aí, magicamente, aparece uma outra opção. Uma pessoa que está fora da situação, que não está ligada às emoções, chega para você e fala assim: mas você não está vendo que poderia tomar essa atitude aqui, não? E você: nossa, como é que eu não vi isso antes? Pois é, você está envolvido emocionalmente na situação, você não percebeu. Quantas vezes você está ali, querendo fazer alguma coisa, achando que só aquilo vai resolver a tua vida? Não, eu tenho que ter esse trabalho, porque se não tiver, como é que eu vou viver? E aí uma outra pessoa, o próprio Espírito Santo fala assim: rapaz, se você fizesse dessa forma, seria melhor para você.
Ou você está lutando por uma coisa e perdendo a família, perdendo saúde, perdendo amigos. Aí vem alguém de fora e fala assim, olha, se você continuar com essa situação aí, você vai ter mais prejuízo do que ganho. Quantas vezes nós recebemos uma notícia ruim que atinge o nosso emocional, nosso coração acelera, a respiração fica forte, você fica pensativo, preocupado, consequências naturais. Mas isso vai impedindo o nosso julgamento de acontecer corretamente. Você, por estar envolvido emocionalmente, perde capacidade racional de avaliar, julgar e tomar atitudes corretas. Isso é normal, por isso é que nós precisamos de quê? Nos cercar de bons conselheiros. Por isso, talvez, que lá no seu casamento, você já falou algumas besteiras para sua esposa, para o seu esposo, que até hoje o negócio não está legal. Aí você, não era para eu ter falado isso, não era para eu ter falado que ele era igual à mãe dela, que ele é igual ao pai dele. Umas palavras que a gente faz que a gente nem sente, assim, não, você sempre faz isso. Caramba, sempre é muito forte. Sempre mesmo? Ah, você nunca muda. Caramba, é muito forte isso. Ah, você é desse jeito mesmo. É muito forte. Mas sai na emoção. Isso eu estou falando quando você não xinga. Quando você não humilha. Quando você não bota o dedo numa ferida, num trauma. Às vezes o seu cônjuge contou para você um trauma de infância. Aí você, na hora da raiva, usa isso contra ele. Porque você agiu sem pensar, na emoção. Você está com o seu senso de julgamento corrompido. Você, às vezes, no trabalho, já aconteceu isso talvez com você. O chefe está ali te perturbando, ou então só querendo que você trabalhe, normal. Mas na tua cabeça você está, quer saber? Me dá minhas contas, me dá minha demissão aí, eu vou embora. Pô, que negócio é esse, ficar sendo humilhado? Aí legal, só que a Light, a Água do Rio, a Oi, tá nem aí se tu não quer ser humilhado não, as contas vão chegar do mesmo jeito. Você não vai ser humilhado na empresa, mas vai ter que pagar a conta. Aí você, pô, que besteira que eu fiz. Quer sair do emprego? Procura outro, mas não larga esse não. Ó, estou saindo aqui que eu já tenho uma outra proposta. Amém. Mas quantas vezes a gente acaba sem pensar, fazendo coisas que a gente vai se arrepender depois, que a gente vai ficar desamparado. E como é que a gente resolve isso? Como eu falei, Provérbios 15, 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Não havendo, Provérbios 11, 14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Irmão, você pode ser muito inteligente numa área, expert no assunto, muito capaz em certas situações, mas sempre vale a pena você perguntar para alguém aqui, o que você acha disso? Eu estou pensando em fazer isso aqui, você concorda? Aqui, está acontecendo isso no meu casamento, já passou por isso? Talvez a pessoa vai falar uma coisa para você que vai mudar seu ângulo de visão, vai sintonizar você em outra frequência, vai te mostrar as consequências de uma atitude sua, e você vai dar um passo atrás, não vou fazer isso não, vou esperar, vou mudar. José precisou que Deus mostrasse para ele, o anjo precisou descer, claro, olha a situação, muito complicado, o anjo falou assim, rapaz, pode ir que você vai se dar bem, é de Deus isso, fica com medo não, pode assumir. Por isso, irmãos, é muito complicado quando você, um cristão, principalmente um cristão, decide viver sozinho, decide não abrir sua vida para ninguém, decide não contar com ninguém, sabe, às vezes é um trauma teu, não quero depender de ninguém, mas Jesus, Deus nos fez assim, para dependermos uns dos outros. Vai brigar com Deus, você não é autossuficiente, ninguém é, todos nós precisamos de alguém. Talvez você fale assim, não pastor, lá na empresa, lá no trabalho eu sou o cara, mas talvez na área da família você precise de ajuda. Não pastor, com finanças eu arrebento, mas talvez na área da saúde você está indo de mal a pior. Você precisa de um amigo que te aconselhe, vamos dar uma caminhada todo dia? Aí você caminha com ele, ajuda nas finanças que ele não é bom, e ele te ajuda na saúde, dependendo um do outro.
Talvez você é o cara com a tua esposa, mas o teu filho, tu pisa na bola. Ninguém é perfeito, irmãos. Todos nós temos falhas, por isso nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos achar, não, tá bom, vou na célula não vou no discipulado, eu não quero contar minha vida para ninguém. Você está perdendo. Não estou falando para você contar para todo mundo, mas para alguém você tem que contar. Você tem que contar com a ajuda de alguém. Você não é autossuficiente. Por isso, aprenda esse conselho. Pegue esse conselho para praticar na sua vida. Nem sempre as opções que são apresentadas de imediato são as únicas na sua vida. Segundo lugar, o que nós aprendemos? Nós precisamos valorizar e buscar algumas qualidades que José apresenta aqui. José lhe apresenta uma sequência de atitudes que mostrou algumas qualidades dele. Primeiro, José agia com justiça, mas com amor também. O versículo 19 mostra, por ser José, seu marido, um homem justo. Um homem que é justo, ele pratica justiça. Ele é justo, íntegro. Não tem mentira com ele. Se ele fala, o negócio vai ser cumprido. Sabe? É uma pessoa que é justa. Uma pessoa que não é... fala um negócio hoje, muda a palavra amanhã, política assim, né, no sentido ruim da palavra. Agrada um aqui, mas aí agrada o outro também, já fala um negócio diferente, mente, meu negócio é estar bem com todo mundo. Não, José era justo. E justo também porque seguia os princípios de justiça de Deus. Justo segundo o Senhor. Mas o que ele falou? O que ele fez aqui? Não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele foi justo, falou, isso aqui não é justo não, ela teve relação com outra pessoa na cabeça dele. Não, ela me traiu, eu não posso casar mais, mas eu também não quero acabar com a vida dela não, eu amo essa mulher. Ele agiu em justiça, mas com amor. Ele não buscava a aceitação dos homens, mas de Deus. Ele amava Maria, e por ser íntegro, não quis feri-la. Irmãos, em muitas situações, nós nos achamos com direitos, né? Não, porque é meu direito. Sou eu que mando aqui. Me feriu. Não, se me feriu, esse negócio tem que ser certo. Tem que ser assim. Eu tenho que botar as coisas nos eixos, pingos nos is. Aí sabe o que acaba acontecendo? Nós nos tornamos pessoas punitivas, pessoas grosseiras, pessoas firmes demais. E em inúmeras ocasiões, Deus vai mostrar para a gente que Ele é o quê? Um Deus justo, mas age com amor e misericórdia. Se Deus não nos joga fora, depois de tanta coisa errada que a gente fez, nós temos que pensar nisso. Calma aí, será que eu não estou sendo muito punitivo, muito juiz ali, carrasco, não? Será que quando alguém erra, a punição realmente é exclusão? Essa é a solução mesmo? Alguém errou, então está errando, então exclui. Será que quando o teu casamento está ruim, a opção mesmo é o divórcio? Ou será que se a gente conversar, tentar, esse negócio não reata esse casamento? É uma pergunta que eu faço para todos os casais. Será que a gente tentou de tudo mesmo? Será que você já tentou de tudo para manter teu casamento? Será mesmo? Pastor, tentei de tudo, estou há 10 anos tentando. Tentou mesmo? Aí eu pergunto, você já fez uma terapia? Não, nunca fiz não. Então você não tentou de tudo. Você já fez um retiro assim, para passar só vocês dois, um encontro de casar? Não, não fiz não. Rapaz, então você não tentou de tudo. É tentar de tudo, rapaz. Quando acabarem todas as opções, aí até eu mesmo falo assim, não, realmente, nós tentamos de tudo. Eu apoio vocês, vamos embora. Mas só que se você tentar de tudo, vão passar uns 10, uns 15, uns 20 anos tentando. Porque eu vou te apresentar sempre uma possibilidade nova de tentativa. Eu sempre vou te apresentar uma outra forma de tentar. E nós não vamos desistir do casamento. Será que quando alguma coisa dá errado na igreja, tem um probleminha, a solução é sair da igreja? A solução é largar o ministério? A solução é sair da célula? Será mesmo? Ou essa é a porta mais fácil? Ou você está agindo só com a justiça e está faltando amor? Sempre
É possível haver perdão, reconciliação, voltar a caminhar junto, uma conversa, sempre é possível. Por quê? Porque quando o amor entra, as coisas mudam. As pessoas decidem olhar de forma diferente e acabam escolhendo o caminho da reconciliação e da mudança. Uma outra qualidade de José aqui foi a sensibilidade, foram sensibilidade e descrição dele. A descrição. José foi discreto. José teve sensibilidade para tratar o problema. Ele era justo, agia com amor, mas tratou com sensibilidade e discrição. Ele falou o seguinte: ó, eu vou sair devagarzinho, sem ninguém notar, sabe? Vou ser discreto, e aí as coisas vão ficar resolvidas. Irmãos, quantas vezes, talvez a gente faz um escândalo por coisas pequenas. A gente envergonha as pessoas que andam com a gente, que amamos, por problemas que chegam nas nossas vidas. Falta uma sensibilidade mínima de falar assim: não, esse não é o momento da conversa, esse não é o momento do embate, esse não é o momento de tratar o assunto. Aí até coloca a Bíblia no meio, né? Não, porque o casal não pode dormir brigado, né? O casal não pode dormir em conflito. A Bíblia fala isso mesmo, mas quando você chega para o seu cônjuge e fala assim: olha, o negócio não está bom entre a gente não, nós precisamos conversar, mas hoje não é o momento, vamos dormir amanhã, a gente conversa. Pronto, você já atendeu um princípio bíblico. Você já não está dormindo de forma sem comunhão, sabe? Não, você já está dormindo em acordo. Pronto, já está obedecendo a Bíblia. Hoje não é o momento de conversar, amanhã vamos sentar, já tomar café, a gente conversa. Tem que conversar, tem que ter sensibilidade. Às vezes você está numa reunião de amigos, você quer falar com o teu esposo, com a tua esposa na hora. Não é a hora. Quer tratar com o filho na hora. Não é agora. Ele vai fazer um escândalo aqui. Leva para um local, conversa. Às vezes você está querendo resolver uma coisa no teu trabalho, você não tem a sensibilidade, a discrição de falar com a pessoa correta, evitar fofoca, evitar disse-me-disse, constranger pessoas. Talvez você queira só resolver a sua parte, não sabe que resolvendo a sua parte com a forma errada vai prejudicar outras pessoas, e isso não é legal. José não, ele estava com razão, estava numa cultura que estava totalmente a favor dele, mas ele falou o seguinte: deixa eu agir com discrição, com sensibilidade, deixa eu pensar no todo, nas pessoas. Será que não vai ferir a família de Maria, né? Os pais, vai ficar uma situação desconfortável? E ele foi tomando decisões com sensibilidade, discrição, para que as pessoas fossem conservadas, preservadas. Faz uma avaliação na tua vida aí. Será que você tem agido assim na tua família? Será que quando você quer resolver alguma coisa na tua casa, você pensa nisso? Sensibilidade, discrição. Será que as pessoas estão sendo feridas porque você quer lutar pela justiça? Ou você realmente apresenta um caráter sensível aos momentos, às dores, às situações, às histórias? Talvez tem coisa no teu casamento que não vai ser resolvida, irmão. Desculpa te falar essa triste notícia. Ou pelo menos não vai ser resolvida de um dia para o outro. Você casou com uma pessoa que há 30 anos tem um comportamento. Em uma semana não vai resolver. Casou com uma pessoa que foi ensinada. Quando eu casei com a Dani, ela falou comigo, ela tentou assim, me forçar um negócio. Ela falou assim: meu pai fazia suco de laranja para mim todo dia. Eu falei assim: é mesmo? Engraçado que na minha casa, a minha mãe fazia café da manhã para meu pai todo dia às 4 da manhã que ele saía para trabalhar. Aí ela olhou assim: não dá para a gente competir não. É melhor ficar cada um com o seu. Não vai mudar. Eu, até hoje, acabar o culto, eu vou para casa do meu pai. Chega lá, comida está na mão. Pô. Minha mãe foi assim. A minha mãe é aquela que meu pai ia tomar banho, levava a cuequinha para ele, né? A toalhinha, tudo na mão. É um modelo de família. Aí eu casei, eu falei: Dani, cadê a cueca? Está no armário, pega lá. É diferente. Eu tenho que respeitar. Vou falar: não, você tem que ser igual a minha mãe. Ela fala assim: mas minha mãe não era assim com meu pai.
Então tem que ter sensibilidade, falar assim, ó, não, realmente são criações diferentes, são pessoas diferentes. E assim eu conservo meu casamento. Você precisa aprender a ter sensibilidade de discrição nas lutas do dia a dia. Não ferir as pessoas e entender a realidade um do outro, para que a harmonia, a paz, o amor continue presente em todos os seus relacionamentos. Uma outra qualidade de José mostrou facilidade em obedecer à voz de Deus. Rapaz, José era um cara diferenciado. Versículo 24, ele falou, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Acabou. Ele dormiu. O anjo falou assim, rapaz, recebe Maria como sua esposa. Ele acordou, tá bom, vou lá. Maria, mudou o negócio, ó, você vai ser minha esposa. Acabou. A Bíblia não fala José perguntando, Maria, mas como é que foi isso? Conta aqui direito. Eu vou casar contigo, mas esse negócio está estranho. Eu vou, mas assim, sei não. Vamos fazer um jejum antes. Vamos orar 7 semanas primeiro. Não, foi imediato. Deus mandou? Cumpre-se. Vamos cumprir. E a gente, às vezes, fica negociando coisas que Deus já mandou e a gente não fica obedecendo. Nós temos uma cultura de questionar, sabe, de argumentar, que é muito forte às vezes. A gente não pode perder o senso crítico, claro que não. Né? Você tem que ser uma pessoa que observa, que avalia, ó, isso aí não está legal. Mas, irmão, vindo de Deus, não argumenta não, obedece. Não questiona não, obedece. É o melhor, pô. É a mesma coisa que eu tenho minha filha lá de 7 anos. Eu falo, Lívia, vai escovar o dente. Ela vai argumentar comigo? Tem que argumentar nada, não, vai escovar e pronto, acabou. Eu vou ter que chegar para ela, não, filha. É porque assim, é melhor para você. Não tem esse espaço. É obedecer. Filha, vamos embora, vamos lá, vamos embora. Ah, pai. Não, é obedecer, é agora. Não tem espaço para argumento. Eu sei que, poxa, você talvez é de uma linha, não, tem que explicar as coisas para a criança. Tem, mas tem um limite para isso. Não fica perdendo muito tempo explicando muita coisa, não, senão você não vai viver. Você vai ser uma pessoa que vai ensinar outras coisas, mas você não vai ensinar limites, não vai ensinar obediência, hierarquia, respeito, que é isso que o seu filho precisa. Pelo menos, principalmente nessa infância. Não tem o que argumentar quando a gente tem uma ordem direta de Deus. Deus mandou, a gente tem que cumprir. Sabe por quê, gente? Porque Deus ama a gente tremendamente. Deus é perfeito, é todo-poderoso, sabe do futuro. Então é aquilo assim, pensa, você que é investidor, chega uma pessoa, uma notícia privilegiada, ó, investe na ação tal, mas bota forte, bota logo o teu dinheiro todo, porque amanhã essa ação vai subir. E se você tivesse certeza disso, a pessoa, sabe, certeza, você não ia botar dinheiro? Porque, poxa, é certeza. Você ia botar o dinheiro lá, você ia até pegar tudo com todo mundo, meu irmão, precisa de dinheiro, porque vai dar dinheiro. Você ia colocar, é a mesma coisa, quando Deus fala assim, ó, obedeça, porque você vai se dar bem. Nós temos que botar tudo ali, poxa. Nós não temos que questionar, Deus sabe, é melhor. Por isso Deus vai falar o seguinte, ó, namoro, não faz sexo antes do casamento. Não é para fazer, irmãos. Ah, mas é a maior tentação. Eu falei isso lá em Ipanema a primeira vez. Você já viu alguém transar na praça de alimentação do shopping? Já viu? Ninguém transa na praça de alimentação do shopping, né? Não transa. Ah, não deu para segurar, pastor, já acabou transando. Eu fico pensando, pô, não é possível. Você foi para um motel, né? Também não aconteceu assim, né? Estou eu lá no motel, aconteceu com a minha namorada aqui, pô, já que estamos aqui. Não, você entrou, teve que reservar quarto, teve que... Meu irmão, nós não somos cachorros malucos, né? Que não conseguem segurar o ímpeto. Ou você está namorando dentro do carro, que é perigoso. Você está desobedecendo. Aí, você fala assim, ah, pastor, mas eu vou casar com ele. Vai mesmo? Eu conheço casais que se separaram no dia anterior do altar. Vai mesmo?
Agora, você está preferindo atender um desejo seu e desobedecer a ordem do Senhor. Tem consequência para isso também. Isso aí é idolatria. Ah, não é adorar a imagem só, não, não. Quando você desobedece uma ordem direta do Senhor, você diz o seguinte, ó, esse não é mais Deus não, Deus agora sou eu que decido o meu caminho. É colocar outro Deus no lugar que é de Deus, você. Aí você fala assim, ah, pastor, mas o quê? Eu acabei casando, sou feliz, tal. Mas você teve outros parceiros? Você não sabe a confusão, às vezes, que há na cabeça de alguém, que começa a comparar pessoas, experiências, que viveu com outra pessoa. Isso é terrível. Principalmente para a cabeça do homem. Principalmente para o homem. Por isso é que Deus fala, meu irmão, só no casamento. É uma ordem. Tem ordem direta do Senhor e a gente não está cumprindo. Cuidado com soluções fáceis para os seus problemas. Não, eu vou desobedecer aqui, mas pelo menos vou pagar essa conta. Cuidado. Você pode pagar uma conta pior. Não, eu vou fazer essa sociedade aqui, a gente vai ter essas maracutaias aqui, mas é momentânea. Cuidado. Deus já mandou, não faz isso. Quantas coisas Deus já ordenou para a gente claramente. Lê Bíblia, ora, busca o Senhor, conheça Ele. Fale de Jesus para as pessoas, dê bom testemunho. E nós estamos desobedecendo. Sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. Talvez você erra hoje, as consequências não chegam. Aí você fala assim, tá tranquilo, as consequências não chegaram, erra amanhã de novo. Não, tá tranquilo também. Aí você está há 10 anos errando. Pois é, as consequências na tua cabeça não chegaram, mas já chegaram em outros lugares, você que não está vendo. Talvez você erra no casamento, e aí você pensa, não, graças a Deus a família eu consegui resgatar. Mas tem outra coisa que o diabo entrou por causa desse pecado e está destruindo na tua vida. Tem muita coisa que às vezes a consequência não vem na hora. Por isso é que a gente fica desobedecendo. Mas Deus fala o seguinte, obedeça, rapaz. Me obedece, para que você vá bem na sua vida. José, uma outra qualidade dele aqui, porque para obedecer, ele mostrou uma outra qualidade. José teve autodisciplina e domínio próprio. Irmãos, olha o que aconteceu com José. Lá no versículo 25. Mas José não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Você imagina um homem virgem, teve lá aqueles 3 passos do casamento, as famílias se uniram, vai casar aqui, beleza. Já imagina o José, né? Toda vez que encontrava com Maria, falava assim, vai ser minha esposa. Poxa, a gente vai estar juntinho um dia. Vai ser legal pra caramba. Aí noivaram. Misericórdia, que benção. O coração acelerava toda vez que... Porque nós somos seres que as emoções e a sensação de saciamento, né? Esqueci a palavra agora, aquela questão que a gente fica saciado, né? De gosto, assim. Isso é gradativo. Você, quando conheceu a sua esposa, seu esposo, por exemplo, só de vocês saírem juntos e dar uma mãozinha assim um para o outro, já causava, né? Uma alegria, estou de mão dada com ele aqui, andando no shopping. Né? Aí você sentava na praia ali, poxa, cheirinho dela. Você ia para casa lá, né, nas nuvens. Aí você passou a dar aqueles beijos mais românticos, né? Aí, quer dizer, quando você passou a dar aqueles beijos, pegar na mão já não era nada não, pô. O negócio era dar aqueles beijos. Aí você casou, você tem a sua intimidade com a esposa. Hoje talvez nem beija na boca, você beija mais. Fala a verdade. Né? Fala a verdade. Outro dia a Dani chegou a mim assim, aí, vamos dar um beijo, aquele beijo de namorado? Aquele beijo que assim, que a gente vai se despedir, né? Pô, amanhã eu te beijo. Porque, né, a gente está junto todo dia. Porque isso acontece com a gente vai tendo mais
impulsos de prazer, e aqueles prazeres lá do início vão perdendo o gosto. José estava com a esposa dele, para dormindo junto, mas não teve relação sexual. Ele falou assim: enquanto Jesus não nascer, eu não toco nela. E passaram-se 9 meses, José com a sua esposa, e não teve relação sexual com ela. Muita autodisciplina, muito domínio próprio, muito senso assim de, olha, eu tenho uma responsabilidade. Infelizmente, há pessoas que não estão nem tentando se segurar. Ah, pastor, isso aí é normal. Vamos fazer mesmo. O mundo mudou. O mundo está moderno. Não, o mundo corrupto mudou mesmo, mas a Bíblia e o reino de Deus não mudaram. Tem gente que não está se esforçando nem para conseguir os seus objetivos. Não tem autodisciplina, não tem uma autoliderança nem para conquistar suas coisas. Quanto mais para obedecer ao Senhor. Você fala assim, tem que estudar para um concurso público. É todo dia. Tem que queimar mesmo. Ih, pastor, está difícil. Então não vai passar, pô. Entra para uma faculdade, já é a 4ª, pastor, que eu faço. Por quê? Porque é indeciso? Não, porque eu canso. Eu gosto de fazer prova, material de trabalho. Isso é muito difícil, rapaz. Ele não vai se formar nunca. Para tudo na vida tem que ter um esforço, uma autodisciplina, uma autoliderança. E às vezes a gente está perdendo oportunidades na vida porque a gente não consegue se dominar, se controlar. Jesus, no capítulo 5, versículo 37 de Mateus, vai dizer: seja vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Pessoas que são convictas, meu irmão, o negócio é esse, o caminho é esse, eu vou. Acabou. Comigo eu sou homem de palavra, sou uma mulher de palavra. Se eu falei que vou, eu vou fazer. Nada vai me parar, eu tenho disciplina, eu tenho autocontrole, eu tenho domínio próprio, conta comigo. José era uma pessoa assim. E ele nos ensina que as nossas ações e decisões precisam estar firmadas nesse padrão de integridade, de firmeza, de palavra, com convicção. E a gente precisa disso, de autodisciplina, domínio próprio, obediência, discrição, sensibilidade. Nós precisamos dessas qualidades. Eu quero orar pela sua família agora, nesse momento. Por isso eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. José foi uma pessoa abençoada, e ele nos ensina muito. Não foi à toa que ele foi chamado para ser o pai de Jesus. Ele ouviu o próprio Deus o chamar de pai. E ele deixou um legado que vai ficar eternamente. José, um homem que impactou a vida da humanidade por ter sido um bom pai para Jesus. O que na tua vida precisa melhorar hoje? Será que você precisa passar a obedecer os princípios do Senhor? Você precisa aprender a ser justo, mas em amor. Precisa aprender a ser discreto, sensível, ter domínio próprio, autodisciplina, parar de ser uma pessoa inconstante, que desiste das coisas, que abre mão por qualquer problema, ou por grandes problemas. Você precisa, como nós hoje, precisamos avaliar nossas vidas todos os dias, para ver como estamos liderando, gerenciando nossas emoções, nossos sonhos, nossas famílias, nossos trabalhos. Será que é segundo o coração de Deus? Será que você não tem tido muito conflito na tua casa, porque você não está obedecendo o que Deus já mandou você fazer? Procurar agir com cordialidade, pensando no outro, respeitando o outro, querendo o bem do outro. Você está certo, mas tem uma pessoa que mora com você. Seja sensível, seja amoroso,
justo, mas com amor. Obedeça o Senhor e viva uma família segundo o coração de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. José recebeu Jesus na sua família. Muito interessante isso. Porque José recebeu o presente, Jesus, o Salvador, chegou na casa dele. A vida não foi difícil, não foi fácil para José não, foi difícil. Mas o Salvador estava na casa dele. E diz a Bíblia que a família de Jesus, José e Maria, essa família foi guardada, protegida, abençoada, guiada. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali, era plano de Deus. Falou assim, não, você pode ficar tranquilo que eu vou proteger vocês. Será que você tem essa realidade na tua vida? Jesus está na tua casa? Está na tua família? Jesus está na tua vida?